Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um novo personagem aqui, né, de um canal que eu descobri no YouTube e que eu tô gostando muito de ouvir os vídeos, né, que eu acabo ouvindo os vídeos que ele tá postando, né, e dá dicas sobre processos de manifestação, de cocriação, coisas que a gente pode estar fazendo errado. Eu, né, como um cérebro neurodivergente que usa os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo, eu acabo, quando eu estou estudando aqui o meu curso, fazendo minhas pesquisas e estou escrevendo, ouvindo alguma outra coisa. Eu assimilo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Daquele jeito. Mas é. E é assim que eu tenho ouvido esses vídeos que ele publica. E um deles é esse aqui: o maior sinal do universo que você está no caminho errado. E muitos só percebem quando já é tarde. Achei bacana demais e porque você pode realmente estar no caminho errado e não entender os sinais que o universo te dá. Vamos lá, o nome dele é Misael Michel, é o nome do canal, é um terapeuta. Vamos lá. A verdade é que a vida te enviará sinais quando você estiver no caminho errado. E se você não entender estes sinais, a vida começa a afunilar as suas saídas. E mesmo assim, se você não der ouvidos, a vida vai te parar. O que você chama de azar pode ser só a vida tentando te acordar, e é simples de entender. Quando você começa a insistir em um caminho que não tem mais conexão com a sua verdade, a vida começa a travar e ela não vai te avisar com um outdoor, e sim com um cansaço, ansiedade, irritação e repetições de limitação. É como se a sua energia fosse drenada, onde antes você fluía com harmonia. Muitos interpretam isso como fracasso, mas o que está acontecendo na real é que você saiu de alinhamento com quem você é. E a vida que é precisa começar a corrigir a rota. Só que a rota é corrigida dentro primeiro e não fora. Primeiro ela trava dentro, depois trava fora. Primeiro alinha dentro, depois alinha fora. E este alinhar dentro começa na consciência. Se você sente que tudo virou peso, que o que antes te dava propósito, agora isso só te consome e que nada parece funcionar, mesmo com esforço, esse é o alerta e o nome disso é incoerência. Você está pedindo uma coisa, mas o seu estado interno vibra outra. Você quer resultados, mas age contra si mesmo. E o universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. E sabe onde nasce essa vibração? Na forma como você vive, no automático. Você acorda, corre, resolve, entrega, se distrai, tenta controlar, tenta agradar e esquece de sentir, de escutar, de ajustar, de cocriar um estado que eu gosto de chamar de o código da presença. Mas quando você não faz isso, vem a exaustão. Não porque você é ou está cansado ou é ou está fraco, mas porque está tentando sustentar uma vida que não tem mais coerência com quem você está se tornando e com aquilo que você disse para a vida, que queria manifestar. O código da presença é uma tecnologia natural da consciência. É quando você para de correr atrás de resposta e começa a se colocar no lugar onde as respostas chegam. Porque quando você está presente com verdade, com clareza, a sua frequência se organiza e a vida volta a fluir. Mas sem isso, você continua tentando vencer, traindo a si mesmo, continua tentando atrair, vivendo desconectado, e aí vem o looping.
Ansiedade, dúvida, controle, frustração, mais esforço e menos resultado, até que um dia a vida te para, força uma pausa, uma quebra. Só que essa quebra, por mais dolorosa que seja, foi a única forma que a vida, sendo sábia mais do que você, encontrou para te movimentar e te preparar. A verdade é que a maioria das pessoas, e eu fui uma delas, só muda quando a dor fica insustentável e em algumas vezes insuportável. E mesmo assim, muitas continuam insistindo naquilo que já morreu, só porque tem medo de recomeçar. Mas a vida não vai esperar. A vida, ela exige movimento, pois movimento é vida e a vida vai te mostrar de formas cada vez mais intensas que algo está fora do lugar. Isso são os sinais. Ah, mas são sinais ruins. Depende do teu ponto de vista. Se o amor você não ouviu, a dor às vezes é um mestre, né? Se o amor você não ouviu, a dor às vezes é um mestre bem rígido. E a pergunta que não quer calar é: você sabe reconhecer esses sinais antes que tudo colapse? Então escuta com atenção o que eu vou te propor. Que agora eu vou citar alguns dos sinais mais comuns que a vida te envia quando você está no caminho errado. Para você saber mais sobre esses sinais, conheça o mapa das dores, né? Aí ele fala aqui que vai estar aqui no vídeo. Então, primeiro sinal, você sente cansaço excessivo, mas não é físico, é um esgotamento interno, como se algo estivesse consumindo a sua energia o tempo todo. Você dorme, mas não descansa, parece que acorda já devendo energia do dia. Isso acontece quando você está tentando manter uma identidade, um papel, uma rotina que já não representa quem você é. O segundo sinal é quando a sua mente começa a te sabotar silenciosamente. Você tenta focar, mas não consegue. Tenta parecer urgente, tudo não consegue. Tenta parecer urgente. Tudo parece que tem que ser com rapidez, tem que ser com pressa. Tudo parece também superficial. E aí você começa a se sentir desconectado das coisas que antes te davam prazer. Antes dava sentido, agora não mais, e a motivação desaparece. E isso não é preguiça, é desalinhamento. O terceiro sinal são os relacionamentos. As suas relações começam a travar ou se tornam superficiais. Não faz mais sentido estar com certas pessoas, mas mesmo rodeado, cercado de pessoas, você se sente sozinho ou sente que precisa se esconder, fugir, fingir, engolir, e tudo isso é um reflexo do seu conflito interno. O quarto sinal é quando as coisas param de acontecer. Projetos emperram, respostas não chegam e tudo exige muito esforço e pouca recompensa. É como se a vida estivesse puxando o freio de mão para você olhar para dentro. E esses sinais são um alerta da vida, que não julga algo como bom ou ruim. Nós é que damos significado para tais coisas. E aqui vai uma chave importante. O universo não responde o esforço desorganizado que você faz de forma desacerbada a todo momento. Ele responde à energia coerente que você movimenta. Quando está em movimento, você pode estar estudando, se esforçando, sendo uma boa pessoa, mas se a sua energia estiver fragmentada, se o seu corpo estiver em um lugar e a sua mente em outro, e o seu coração calado, nada sustentará a vida que você acha que está vivendo, porque nada fluirá. Você já ouviu muita coisa sobre a famosa lei da atração, que ela traz até você aquilo que você pensa e tudo mais. Não é sobre manifestação da realidade, não é apenas sobre manifestar dinheiro, sucesso, metas. É sobre estar bem, sobre ser, estar presente. E o que falta não é força, é apenas presença, na maioria das vezes. É apenas presença. Falta você voltar para o seu centro, falta você parar e perguntar o que aqui
eu continuo forçando, mesmo sabendo que não faz mais sentido? Essa pergunta sozinha já pode mudar o rumo da sua vida, porque a real é que você não está perdido, você só está distraído e está tentando sustentar uma realidade que já venceu o prazo, já deu o que tinha que dar, já venceu o propósito que antes tinha e que, quem sabe, era bonito, mas você continua ali por costume ou por medo de parecer fraco, errado, e ignorar esses sinais da vida não te torna forte, te torna inconsciente. E você já sabe que viver de forma inconsciente não é a melhor forma de viver a vida. A verdadeira força vem da coragem de parar, olhar para dentro, para as sombras e realinhar. E é aí que entra o código da presença. É ele que te devolve essa capacidade de perceber o que antes passava despercebido, de sentir o que a vida está tentando te dizer sem precisar quebrar tudo. Presença real não é apenas estar no agora, é estar inteiro, com clareza, com decisões que nascem da consciência e não da reação animalesca da vida que achamos que estamos vivendo. Sem isso, você continua correndo, tentando compensar aqui e ali o que só se resolve com verdade. E o mais louco é que a maioria das pessoas prefere seguir a mentira confortável do que encarar o silêncio que liberta. E a verdade é que toda transição verdadeira vai te testar em algum momento. Por isso, que quando você começa a se alinhar, muitas vezes a vida não melhora de imediato. Ela te dá uma chacoalhada, velhos padrões voltam, desafios reaparecem, o mundo parece virar de ponta cabeça. E aí é que muita gente desiste, volta para o automático, volta para o ciclo antigo, porque confundem esse teste com rejeição. Mas o que está acontecendo é que a vida está limpando o terreno, a vida está te libertando de coisas que você não teria coragem de soltar por conta própria. Por isso é importante reconhecer os testes invisíveis que a vida te traz, porque antes da nova realidade chegar, o universo vai te testar através de uma nova consciência. Ela vai testar a sua capacidade de sustentar a vida que você diz querer manifestar. E ela não vai te perguntar com palavras, ela vai perguntar com silêncio, com atrasos, com desconforto, com perdas que parecem em alguns momentos injustos, mas que no fundo são libertações. E você verá que são libertações. Você não é testado para ser punido, é testado para provar para si mesmo que está ou não está pronto. A vida já sabe do seu potencial, mas você precisa lembrar da sua força. Eu falo com profundidade sobre isso no vídeo, como o universo te testa antes de mudar a sua realidade. Quero ler para vocês aqui também, que eu também ouvi. É uma continuação direta dessa conversa. É nele que você vai entender, porque mesmo depois de mudar sua vibração, a vida parece travar. E por que tantas coisas desmoronam antes de funcionarem? E por que a resistência que você sente agora pode ser o último portal antes da virada? É isso. Peraí. Aí ele fala do outro vídeo, né? Ok. Vamos lá, né? Gratidão, gratidão, Misael Michel. Tô adorando os textos, ou melhor, né? Os vídeos. Textos para mim, porque tô lendo a transcrição. Gente do céu. Vamos lá, né? Por que será que a gente está vivendo nesse momento de transição planetária, de transmutação, de atuação do sétimo raio, da grande fraternidade branca, o raio violeta da transmutação? Por que será que estamos vivendo uma era de cansaço extremo? Porque se no momento em que nós estamos para mudar a vibração, né, e realmente manifestar na nossa vida aquilo
que nós desejamos, provavelmente estamos em testes, né? Estamos liberando todas aquelas falsas ideias, falsos padrões, todos os medos, crenças limitantes, antes que a vida de verdade mude. Veja que o momento que nós estamos vivendo coletivamente é muito semelhante ao que nós vivemos internamente, pessoalmente, individualmente. Primeiro se limpa tudo, passamos a vibrar numa nova energia e aí vem os testes para dizer se realmente nós estamos preparados para manifestar aquilo que nós desejamos. E quando manifestamos, por exemplo, a finalização de um ciclo, não é? É porque dentro de nós alguma coisa já estava finalizando e aquela situação é só a manifestação completa, ou melhor, concreta, desse final que já estava dentro de nós. Vejam só. E se a gente usar essa mesma situação para entender tudo que na vida a gente quer manifestar e ainda não se concretizou, podemos estar em teste nesse momento, entendendo que quando estamos aqui, mas não estamos presentes, como ele diz, o código da presença, quando nós estamos aqui pensando em outra coisa, se eu estou aqui gravando esse vídeo, eu estou aqui presente, conversando com vocês, né? E recebendo às vezes a inspiração de tudo aquilo que eu falo para vocês, já disse isso, não é? Mas se eu estiver aqui pensando em outra coisa, nenhuma inspiração vai chegar para mim, porque eu não estou presente, eu estou em outro lugar, o meu corpo está aqui. Ai, gente, desculpa. O meu corpo vai estar aqui presente, mas a minha cabeça não vai estar. A minha consciência não vai estar alinhada com aquilo que eu estou tentando passar para vocês nesse momento. Então as coisas não vão fluir, não é? E então essas manifestações ou esses testes que todos nós estamos sendo submetidos nesse momento vão nos trazendo os sinais de quando estamos no caminho certo ou não. Quando a vida anda, estamos no caminho certo. Quando a vida abre, quando tudo flui, quando você não precisa forçar nada, quando estamos forçando uma situação, quando estamos insistindo, mesmo entendendo a situação do outro, não é? Os seus desafios, os seus enigmas, os seus conflitos, às vezes a gente insiste porque pensa que entender esse tempo é necessário, mas às vezes não, a gente só está insistindo realmente em uma situação que não pertence mais ao nosso momento evolutivo. E é assim também que as coisas no fechamento de ciclo acontecem, né? Falo muito isso na numerologia, quando a pessoa está, por exemplo, no ano 9, não é? Ano 9 é finalização de ciclo, estamos no ano 9 coletivamente, pelo ano 2025, se a gente soma dá 9. Somado a isso, se estivermos no ano pessoal 9, gente do céu, não fica pedra sobre pedra, porque vai ficar aquilo que ressoa com o nosso novo momento evolutivo. Pessoas, relacionamentos, nossa profissão, familiares, tudo, não é? Então, precisamos estar abertos a essas ondas de mudança que vêm, porque é através dela que uma nova realidade se instala na nossa vida. E se algo finaliza por nosso intermédio ou por alguma situação que a própria vida traz, significa que nós já estamos num outro patamar vibracional e que só precisamos fazer esse salto quântico, não é? Para que essa nova realidade se manifeste na nossa vida. Quando estamos nos sentindo muito cansados, como ele disse aqui, como o primeiro sinal, não é? Porque estamos gastando energia ou investindo energia em
alguma coisa que não faz mais parte do nosso momento evolutivo, não é? Ou quando as coisas travam, quando a gente planeja determinadas coisas e algo vem e acontece e dá errado, não é? E a gente não consegue entender que aquilo é um sinal de que esse não é o caminho, não é? Quando nós conseguimos nos orientar internamente pela nossa essência divina, pelo nosso eu superior, aí sim a gente vai conseguir encontrar quais são os caminhos corretos, não é? Então, a gente precisa observar tudo isso. Quando coisas inesperadas acontecem, aqui eu volto a dizer, a situação da minha casa que inundou após o falecimento do meu marido, se eu de verdade, eu acho que em sã consciência eu não teria saído de lá até hoje, com certeza absoluta, por conta das minhas 3 cachorras. Não era por um apego real somente, né? Que eu percebo que eu tenho apego às lembranças, isso eu tenho. Eu não tenho apego a coisas materiais, eu tenho apego às lembranças que são evocadas a partir daquele material, não é? E percebi isso e comecei a trabalhar isso em mim. Lembranças eu carrego comigo. Eu vou embora para o plano espiritual e as lembranças vão comigo, ok? Eu não preciso estar naquele local, não é? Mas se não tivesse acontecido essa situação, em primeiro lugar, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, e que é o lugar em que, de todas as casas onde eu já morei, é o lugar onde eu mais me sinto eu. Porque eu deixo isso aqui tudo com a minha cara. Tudo que eu faço, minhas borboletinhas ali ou ali, não é? Tem borboletinha em tudo quanto é lugar, tem florzinha em tudo quanto é lugar. Isso sou eu, isso é a minha cara. Como disse minha sobrinha uma vez, que a minha casa parecia uma casa de fada. É isso. Essa sou eu. Lá do meu mundo é tudo assim, tudo bonitinho. Então, se a minha casa não tivesse inundado, eu estaria lá até hoje, não estaria aqui. E eu aceitei o desafio, não é? Com muita dor, como eu sempre digo, óbvio, não foi nada fácil perder móveis, perder documentos, etc. Mas eu entendi o objetivo e aceitei o desafio de me transformar nessa situação, de me desapegar. Entendi que o trabalho era de desapego, não é? As, Aliás, né, o budismo diz que a causa do nosso sofrimento é o apego. E eu acho que eu reconheço isso em mim, né? Porque quando eu insisto, 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 é porque eu ainda estou apegada a uma situação, não é? E nesse momento da minha vida, agora, nesse momento, e que várias coisas aconteceram e que eu abri os olhos como se tivessem tirado uma venda, não é? E percebo que então, a partir de agora, talvez eu consiga manifestar alguma coisa diferente se isso fizer parte do meu momento evolutivo, né? Percebi que há uma dissonância entre muitas vezes o que eu falo e que eu desejo e o que eu sinto no meu coração. Perder essa minha liberdade hoje é algo que é desafiador para mim, não é? E não é algo que eu desejo. Então, a partir disso, muitas coisas podem ser questionadas, não é? E talvez por isso essa manifestação não aconteça ainda. Vamos lá, vou começar a me trabalhar em relação a isso, né? Pensar exatamente como é que eu desejo que a minha vida seja daqui para frente, né? E eu acho que é isso, todos nós devemos entender todos esses sinais e pensar que se esses sinais estão acontecendo, a nossa mente, o nosso ego, né, não está alinhado com aquilo que a minha alma deseja e que quer manifestar na minha vida. E que para que tudo isso aconteça, eu vou passar por testes até que eu esteja pronta, não é? Entender isso vai fazer com que o processo de manifestação ocorra de uma forma
com menos sofrimento, não é? E é assim que a gente espera que as coisas aconteçam. Certo, gente? Me deem um feedback de novo em relação ao microfone. Algumas pessoas falaram que melhorou muito, outras não. Eu não quis fazer o teste com o microfone antigo para não perder o vídeo, porque eu queria que vocês ouvissem isso que eu falei. Tá bom, gente? Vamos lá. Coloquem aí nos comentários tudo aquilo que vocês pensarem a respeito desse tema, né? E o quanto muitas vezes a gente se sabota não ouvindo os sinais, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!